Fala, minha gente, aqui é Álvaro Cunha, vamos logo direto ao que é importante, sem mais delonga. Bom, o versículo do dia vem do livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17, onde o apóstolo Paulo é mais objetivo do que ataque cardíaco. Eu não sei onde é que você não está entendendo esse verso, seu cabra. Rapaz, é o seguinte, olha, o apóstolo Paulo fala assim: e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ponto final. Este versículo ele traz alguma dificuldade para certas pessoas por causa deste verbo ouvir. Só isso. É aí que está o problema, tá certo? Por quê? Porque em grego, este verbo, ele tem não a ideia infinita, tá certo? Como tem no português. Tá? A ideia infinita, ela significa que o verbo não se refere a ninguém. Nem ninguém, como, por exemplo, as pessoas do pronome do caso reto. É por isso que o nome é infinitivo, porque o verbo não se refere a ninguém. Por exemplo, é diferente de eu dizer, por exemplo, eu ouço. Quando eu digo eu ouço, o verbo ouvir se refere a mim. A eu, entendeu? Tu ouves, o verbo ouvir se refere a ti. Tá? Mas aqui quando eu digo, e assim a fé vem pelo ouvir, o verbo ouvir está no infinitivo. Por quê? Porque infinitivo não se refere a ninguém. Por isso que recebe esse nome na gramática. E você vem estudar gramática comigo, rapaz. Bom, mas só que é o seguinte. Em grego, este verbo, ele tem a ideia não infinita, mas ele tem a ideia de continuar com a ação. A ação, ela não para. Ela continua em vigor pelo tempo e pelo tempo e pelo tempo, pelo século dos séculos, sem parar. Entendeu? É como se fosse mais ou menos, você pega uma pedra e joga num pedaço de água ou num lago, sei lá como você quer chamar. E aí, quando você lança a pedra no lago, ela forma primeiro o raio, aí depois forma o segundo e forma o terceiro e vai formando o 10º, o 20º, o 40º, o 100º. E até que atinge a beira do lago, ou seja, não para, é um movimento contínuo. Então, você, tá, no grego, poderia também ter a seguinte tradução. Você poderia dizer assim: e assim a fé vem ouvindo, e continuar ouvindo a palavra de Cristo. Porque em grego está escrito assim: arahepistis ex akoes rede akoe dia rematus Christu. Tá? Onde o verbo aqui, que é o mais importante elemento desta sentença, é akoes e akoe, que são dois verbos que significam ouvir. Daí que vem a palavra acústica. Acústica, akue, acústica, né? Significa ouvir, audição, estudo da audição e muitos outros, né, idiomas. É isso aí. Nada mais do que isso. Porém, tem um outro detalhe aqui que eu não te expliquei, rapaz. É o detalhe deste verbo também ter a ideia de pregação. Os tradutores poderiam também, simplesmente sem problema nenhum, dizer assim: e assim a fé vem pela pregação, trocando o verbo, né? Akue por pregação, o verbo ouvir por pregação, dá no mesmo. Assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Isso é muito simples. Por quê? Porque a dificuldade toda aqui está no verbo akue, de novo, que na língua portuguesa não tem a ideia que traz no grego. Tá? No português, este verbo está no infinitivo, ou seja, não se refere a ninguém. É por isso que as pessoas têm dificuldade em entender este verso. Mas no grego, até no inglês, entendeu? Você vai ter a ideia de hearing, entendeu? Quando o cara diz, olha, a fé vem, so faith comes from hearing, por ouvindo, né? No inglês também é igualzinho no grego. Então isso é um contínuo ato de você não parar de ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Alimente o seu corpo com alimento material, mas não se esqueça de alimentar a sua alma com a leitura da Bíblia diária. E você vem estudar grego, hebraico, latim e linguística no meu Instituto de Linguística, rapaz. A descrição tá aí embaixo, tá? Você entra em contato comigo e eu vou te ensinar, seu cabra, a aprender as coisas. Tá bom, pessoal? Um abraço, tchau, tchau.